E aqui no estúdio, nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. O assunto, é claro, coronavírus. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio, Nayara e todos aqueles que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia. Secretário, a palavra-chave, a atitude-chave aí é prevenção. Prevenção, melhor mecanismo nesse momento para evitar a contaminação, que as pessoas adotem o protocolo estabelecido da etiqueta no trato das ações não farmacológicas, que são aquelas que podem, nesse momento, dificultar e impedir a propagação do vírus no nosso estado. Agora, secretário, a imprensa recebeu e as pessoas estão compartilhando um informativo do hospital particular, do Hospital Santa Rosa, de que teria um paciente confirmado lá no hospital internado com o coronavírus, o Covid-19. Porém, durante essa coletiva que a gente acabou de exibir, o governo do estado, o senhor, enfim, o governador não confirmaram. Por que disso? Explica pra gente aí, esse paciente está ou não confirmado com o vírus? Existe um protocolo estabelecido para que nós possamos admitir um paciente considerado caso suspeito a passar a ser um caso confirmado. O protocolo exige que a confirmação do diagnóstico seja através de teste laboratorial, com as características elencadas pelo Ministério da Saúde como requisitos para esse teste. Esse teste que foi realizado até onde eu tenho conhecimento, por um laboratório privado, ele não foi chancelado pelo LACEN no estado de São Paulo, onde o teste foi realizado. Por isso, a necessidade de uma conta-prova. O LACEN já recebeu amostras desse paciente, já encaminhou para fazer o exame no laboratório credenciado pelo governo federal, ao ponto que, à medida que nós tivermos, sim, comprovação dessa conta-prova, o Estado, a autoridade local, pode admitir como um fato consumado de coronavírus, sem nenhum prejuízo que a autoridade os médicos desse hospital, que é um hospital privado, possam assumir claramente a responsabilidade pelo diagnóstico. Enquanto a autoridade sanitária maior no estado, eu só faço a admissão desse caso como um caso concreto, de um caso positivo coronavírus, após a conta-prova realizada. Secretário, oficialmente então, pelo que o senhor coloca aí, Mato Grosso não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. Até esse exato momento, não. Até esse exato momento, o que ainda vigora é o boletim oficial expedido pelo governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde, que sai todos os dias a partir das 16 horas, com os dados oficiais do dia de ontem, onde nós temos 15 casos suspeitos no estado, no mesmo estado que esse em investigação, mas nenhum confirmado. E o governo do estado, ele anunciou ontem, a gente acompanhava aqui agora a reportagem sobre os anúncios que foram feitos pelo governador, nesse decreto baixado pelo governo aí. São várias medidas. O que é que fez aumentar o nível de preocupação do governo? As contingências. Considerando que não existe nenhum caso confirmado. As evidências daquilo que já acontece em outros estados e acontece no mundo. Muito provavelmente o vírus vai chegar aqui, muito provavelmente nós teremos sim casos confirmados no estado. Estatisticamente é quase impossível que isso não aconteça. O número de notificações de casos suspeitos começam a aumentar. Os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para conceituar um caso suspeito se altera todo dia. Agora, hoje, provavelmente, o Ministério já vai alterar o status para considerar um caso suspeito. Por conta da morte do primeiro paciente no Brasil em São Paulo, isso muda o que aqui para a gente? São as informações epidemiológicas do coronavírus que fazem com que os status, os protocolos sejam alterados diariamente. Então, muito provavelmente, daqui a pouco, o caso suspeito já não recorre todos aqueles ingredientes de antes, mas passar, por exemplo, num aeroporto que já tem casos confirmados, poderá incluir as pessoas no caso suspeito. Esse nível de pressão e temperatura que faz com que cada governo, no nosso caso o estado de Mato Grosso, adote as medidas que entendam que sejam as necessárias. Por isso, o decreto de ontem do governo do estado, já criando algumas restrições, diminuindo fluxo e reunião de pessoas em aglomerados que podem facilitar a propagação do vírus, e nós já estamos adotando as medidas necessárias de caráter hospitalares para fazer frente às possíveis necessidades com os casos que devem se agravar. Na hipótese do surgimento aí da confirmação
de casos do coronavírus aqui em Mato Grosso, secretário. A área de saúde, ela está preparada para isso? Nós estamos, desde o início do mês de fevereiro, governo do estado e governos municipais, trabalhando nos protocolos, nos treinamentos, em todas as áreas necessárias para atuar quando o fato acontecer. Até o prezado momento, a maior atuação foi da equipe de vigilância em saúde. Nesse momento, onde nós estamos prestes a configurar um primeiro caso, né, real, positivo no estado, aí acende a luz para a área da assistência começar a funcionar. Então, é importante frisar a população. Primeiro, 85% dos casos, estatisticamente, serão casos leves. Muitos deles, sequer o paciente vai ter sintomas. Esses casos não devem sequer ir para uma UPA, para uma unidade base de saúde. Isso não ajuda a controlar o problema. Mais ou menos 10% de casos serão considerados graves e 5% críticos, principalmente na população numa idade mais avançada. Esses são aqueles prioritários para serem atendidos nas unidades hospitalares. Nossas unidades estão, nesse momento, mudando o seu perfil, o seu status assistencial, suspendendo, inclusive, a programação de cirurgias eletivas para que os leitos estejam disponíveis para o atendimento clínico necessário e para que as unidades de terapia intensiva estejam disponíveis para atender os casos graves, que muito provavelmente vai requerer uma assistência de ventilação pulmonar mecânica, e aí é um leito de UTI que resolve esse problema. Secretário, vamos aqui a uma mensagem do telespectador que quer entender justamente esse ponto das cirurgias eletivas. Engraçado, Lúcio, antes não tinha leito para paciente no estado. Agora, com essa onda do coronavírus, apareceu um monte de leito disponível. É difícil de entender. O José da Alameda. O governo, entre as medidas que a gente mostrou aqui, está a de diminuir as cirurgias eletivas. Não é a suspensão de todas. Como que vai funcionar esse cronograma e até mesmo quais serão essas cirurgias, esse critério aí de suspensão, secretário? É importante frisar que uma cirurgia eletiva é aquela que não é de urgência, não é de emergência, e ela está programada para acontecer. Significa dizer que numa classificação de risco, o paciente pode aguardar por essa cirurgia mais para frente. O paciente numa situação grave, de uma síndrome respiratória grave, como é o caso do coronavírus, ele não vai poder aguardar para ser internado, ele terá que ser internado imediatamente e ele vai necessitar de um leito de UTI, muito provavelmente de um leito de enfermaria clínica. A suspensão das cirurgias eletivas é justamente para não congestionar, porque hoje é assim, real. Nós marcamos, por exemplo, 100 cirurgias eletivas num hospital, esse paciente sai do centro cirúrgico, ele vai para uma enfermaria. E dependendo da cirurgia, ele vai para uma UTI. Então é preciso que esses espaços estejam liberados para atender uma possível demanda, que numa classificação de risco vai ser prioritário do que atender uma cirurgia que pode aguardar por mais tempo. Secretário, tem uma outra pergunta aqui, importante aqui, de um telespectador, a colocação dele é em relação ao município, né? Ele coloca o seguinte, de que vamos voltar àquela mensagem que estava lá? A mensagem anterior, ele coloca o seguinte, a pessoa se identifica como sendo lá do pronto-socorro e diz o seguinte, olha lá, sou do pronto-socorro e não tivemos treinamento de nada. Era para ontem e foi cancelado. Estão só jogando pacientes, estamos sem material para trabalhar luvas e máscaras. Quem mandou aí foi a Francisca. E aí tem uma outra informação que circulou ontem nas redes sociais, dizendo o seguinte, que em muitas unidades de saúde nem o álcool gel tinha. Nós criamos no dia 12 de fevereiro o COI, que é o Comitê de Operações de Emergência no Estado de Mato Grosso, onde tem assento representante dos secretários municipais de saúde, ou seja, é um hall de entidades que participam disso, inclusive com a representação do município aqui da capital. Eu não posso me ater a fazer a crítica da estrutura e da capacidade de atendimento que tem em cada rede municipal, né? Nesse comitê tem assento profissionais que atuam na vigilância do município e na área da assistência do município. E os protocolos que foram desenhados e estabelecidos permitiram a eles, ao longo desses 45 dias, fazer os treinamentos e a capacitação necessária e suprir das necessidades básicas. Temos que reconhecer que é um problema nacional a dificuldade de acesso aos insumos.
não será característica do município de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. O próprio Ministério da Saúde encontra dificuldades nesse momento para fazer as aquisições e suprir a uma demanda que é extraordinária, uma proporção imensa, e decisões do governo federal devem ser tomadas no sentido de coibir, inclusive, exportação desses produtos para dar preferência à necessidade nacional. Então, o problema que possa existir nas unidades básicas de saúde, não só na capital como no interior, ela tem a ver com a incapacidade que tem o mercado nesse momento de prover as necessidades. O próprio governo do estado lançou um edital para uma aquisição emergencial em que não acudiu interessado nos dos itens que mais nós estamos precisando. O Ministério da Saúde está atuando nesse aspecto para fazer com que o governo federal consiga fazer as aquisições, chegar até estados e municípios para fazer frente à demanda que vem aí pela frente. Secretário, aqui, ao mostrar as imagens, chegou até mesmo a gente quer de novo que o senhor comente esse assunto para quem está chegando agora e assistindo o Jornal do Meio-Dia. O telespectador manda a nota que eu me referia do Hospital Santa Rosa, falando aí de que o hospital confirmava um paciente com o coronavírus aqui em Mato Grosso. Aí fala, o secretário pode estar mentindo. Por favor, explica para a gente, novamente, para os nossos telespectadores que estão chegando agora, por que o hospital confirmou e a secretaria não. Bom, eu não sei se essa nota que ele coloca no vídeo é uma nota de agora, se é uma nota de não, ontem. Não, é a de ontem. É de ontem. É de ontem. De ontem o hospital admite que fez um teste positivo, o hospital admite que há necessidade de fazer a contraprova e o hospital hoje, eu tive em contato com o responsável do hospital, que gentilmente me atende e me coloca full time em sintonia com esse assunto, dizendo que aguardarão sim a contraprova para oficializar ao governo do estado se é ou não um caso positivo. É um paciente que está sendo acompanhado em isolamento como se estivesse na sua residência. Não há nem, uma prevenção do hospital, mas não haveria talvez nem a necessidade dele estar hospitalizado, poderia acompanhar de casa, mas é um hospital privado que tem autonomia para adotar o protocolo necessário de acordo com aquilo que necessita o seu cliente. Então eu não vou entrar nessa seara de fazer a crítica ao laboratório, porque esse laboratório é um laboratório que é do estado de São Paulo e não estava credenciado pelo LACEN de São Paulo, pelo menos até ontem. Por isso é que o estado já buscou coletar a amostra do material necessário para certificar se efetivamente esse paciente tem coronavírus ou não. O que é importante a população que ouve nesse momento é que, mesmo que seja positivo, não muda em nada os procedimentos que estão sendo realizados hoje. Né? Muitos serão contaminados pelo vírus e sequer terão sintomas. Então, não é para procurar os hospitais de referência nesse momento porque está com resfriado. Ele precisa ter um conjunto de sintomas que permitam a ele, na dúvida, procurar inicialmente uma unidade básica de saúde. De preferência que ele nem procure a unidade, senão o caso dele não requer isso. Se ele fizer isso, ele congestiona o sistema e aqueles que mais precisarão da assistência nas unidades básicas e nos hospitais de referência vão ter problema para acessar o serviço, porque ele está congestionado com aqueles que lá não deveriam ir. Secretário, antes de encerrar, só para detalhar o que o senhor acabou de colocar aí, de que em muitos casos não há necessidade de procurar o atendimento na área de saúde. Aí tem uma outra informação de um outro lado, que diz o seguinte, olha, os sintomas do coronavírus são muito parecidos com os sintomas da gripe. E aí? E aí é o seguinte, o conjunto das condicionantes que transforma esse paciente num caso suspeito, né? Ele teve contato com alguém contaminado, ele teve presença física em algum dos locais que já existe contato considerado positivo, ele tem nesse momento o conjunto de sintomas que necessários para ser um caso suspeito, tal como tosse, febre, imprescindível a presença da febre e dificuldade respiratória, porque não basta ser um resfriado. Até a febre é acima de 37,5. Se não tiver febre, não é o coronavírus. É importante, inclusive, frisar, existe um aplicativo do Ministério da Saúde onde o paciente pode simular para saber se ele precisa ou não ir numa unidade de saúde. Secretário, só mais um ponto que é muito importante antes da gente encerrar. As chamadas fake news. A gente mesmo abriu ali na mensagem, tinha uma receita caseira de álcool em gel. Também é um problema que a Secretaria deve tentar combater aí as fake news e essas mentiras que são
propagadas. Não tem nada comprovado de que essa receita caseira do álcool em gel realmente funciona. Olha, normalmente quem acessa uma informação de fake news o faz por um aparelho celular ou por um computador. Sugiro que todas as pessoas, a partir de agora, busquem as informações oficiais nos sites do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. As fake news não contribuem, muito pelo contrário, elas prejudicam a ação de assistência que nesse momento está em curso no país. Não façam testes com aquilo que não é o recomendável. O recomendável é a etiqueta respiratória correta, lavar as mãos com uma frequência muito grande com detergente especialmente. Se nesse caso não for possível, usar o álcool gel 70% para fazer a asepsia das mãos. Então não inventem aí receitas caseiras, porque isso pode agravar a sua situação na área da saúde. E nem fique lendo tudo que tem na internet, existe aí uma competição para ver qual o site ou o blog tem mais clique, né? E, inclusive, você vê ontem dessa informação que foi dada de um possível paciente com coronavírus. Alguém informou isso e extraordinariamente não foi informação oficial. Depois já tinha um outro dizendo que o teste deu negativo, ou seja, é uma corrida para ver quem consegue ter mais clique e enganar a população. A população deve se ater àquilo que é a informação oficial do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e, logicamente, das autoridades municipais que estão atentas para orientar a população naquilo que é o correto fazer. Se o sintoma não é um sintoma para um caso suspeito, fique em casa, evite aglomeração, cumpra com a etiqueta respiratória necessária. Nós vamos vencer mais esse grande desafio. Não é a última epidemia que esse país vai ter, não é a primeira, nós vamos passar por ela e em cada uma delas nós vamos aprender como se comportar. Mas a etiqueta respiratória ela serve para a vida toda, não apenas para o coronavírus. E dia 23 vem aí a vacinação da influenza, nós precisamos vacinar toda a população imediatamente acima dos 60 anos, os profissionais da saúde, limpar o quintal de casa para evitar a dengue que já está matando e enfrentar com certa prudência os desafios que vêm pela frente. O pânico na população não ajuda em nada, só dificulta as ações na área da saúde. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, desejo a todos que a gente enfrente com coragem os desafios que vêm pela frente. Obrigada, secretário.